Liderada pelo senador Lindenberg Farias, do PT, a oposição conseguiu adiar por 2 semanas no Senado a apreciação da urgência do projeto que prevê a venda de até 70% da cessão onerosa da Petrobras no pré-sal da Bacia de Santos. Lindenberg alertou que o texto não poderia ser apreciado porque o prazo para entrega de emendas continua em aberto. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, aceitou o argumento e transferiu a votação para o próximo dia 20. Nosso repórter João Miyagi conversou com especialistas sobre o assunto. Acompanhe. Para captar dinheiro e permitir que a Petrobras explorasse o pré-sal, em 2010, o governo federal colocou ações da empresa à venda. E como a União estava sem condições financeiras para dar uma contrapartida, cedeu 5 bilhões de barris de petróleo para a Petrobras assim que ela encontrasse um campo de exploração. O nome técnico dessa troca é a chamada cessão onerosa. Agora que está quase tudo pronto para a extração, o governo Temer quer permitir que a Petrobras possa repassar para outras empresas 70% desse petróleo a que tem direito. O projeto de lei pode ser votado ainda este mês. O leilão que vai colocar os direitos de exploração da área excedente da cessão onerosa será o maior leilão do petróleo na história do mundo. A gente percebe que é um processo bastante delicado que está acontecendo agora, porque seria a Petrobras abrir mão do que ela passou esses 8 anos desenvolvendo para começar uma produção nos campos da cessão onerosa, né? Ao procurar por um campo de petróleo onde pudesse extrair esses 5 bilhões de barris cedidos, a Petrobras descobriu que a área pode ter 15 bilhões de barris. Esse excedente também será leiloado. A questão é a seguinte: em que momento você vai leiloar uma área excedente? É complexo isso. Você pode imaginar, não, eu vou primeiro esperar a Petrobras produzir esses 5 bilhões e depois você vai... o excedente fica claro, aí fica claro quanto é, você vai leiloar. Mas o governo quer rapidamente colocar à venda essa área. É um problema muito grave também o que vai acontecer com esse excedente, com essas reservas a mais que se provaram, através das pesquisas e do desenvolvimento lá da própria Petrobras, e que para nós é uma grande incógnita ainda também o que vai acontecer com isso. Porque na medida em que ela vende os seus campos, a sua produção ali na cessão onerosa, esse excedente, vai acontecer o que com ele? Vai junto nesse pacote ou vão criar instrumentos para vender eles separadamente? O dinheiro que o governo pode arrecadar com a privatização de parte do pré-sal da Bacia de Santos não vai para o desenvolvimento do país, mas sim para o pagamento de juros e dívidas. Quando a Petrobras encontrou o pré-sal em 2007, o ex-presidente Lula determinou que a exploração deveria ter conteúdo nacional, ou seja, ter tecnologia, equipamentos e trabalhadores do Brasil. O governo Temer mudou essa regra e não há mais nenhuma exigência. Segundo os especialistas, não está determinado se será exigido conteúdo nacional. Então, o Brasil pode perder empregos, renda e tecnologia para países estrangeiros. Não existe garantia de que as empresas privadas ou estrangeiras vão contratar trabalhadores brasileiros, vão usar tecnologia brasileira feita pelas empresas brasileiras, e além do que a própria exploração petrolífera. Com a Petrobras, com a União controlando, nós podemos ter uma programação dessa produção, podemos explorar isso de uma forma mais racional, olhando para a nossa demanda, olhando para as necessidades do país. As companhias estrangeiras não necessariamente têm esse compromisso. A lógica do mercado, quanto mais explorar e vender, melhor. Se secar a reserva lá, não é compromisso delas manter o abastecimento do país ou qualquer coisa desse tipo.